de Neemias, capítulo número 1. Vamos estar lendo nessa noite, amém? Diz a palavra do Senhor assim: As palavras de Neemias, filho de Acálias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer ao teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a tua palavra, Senhor, nessa noite. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, Pai, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais estejam cativos a ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar nessa noite, amém? Eu estava meditando nessa palavra, fala a respeito de um homem chamado Neemias, e eu gosto muito dessa passagem de Neemias, que diz a palavra que Neemias, ele era um homem que estava exilado, era um homem que estava em outro lugar, e ele era copeiro do rei, ele trabalhava ao serviço do rei, lá naquele palácio, lá em outro lugar, em outra terra. Mas diz a palavra que de repente chegou uns irmãos ali, uns amigos, e ele perguntou como estava a situação do povo dele, como estava a situação daqueles que fugiram e aqueles que ficaram em Jerusalém. Porque outra hora o povo desobedeceu a voz do Senhor, e o que aconteceu? Aquele povo, ele foi levado cativo, e o inimigo entrou naquela terra, destruiu tudo. Destruiu Jerusalém por inteiro, destruiu os templos, destruiu as portas, acabou com a cidade, acabou com tudo, e eles ficaram ali naquela situação de miséria. E Neemias estava longe, ele estava a serviço de outro rei ali, mas ele se compadeceu com o seu povo. O pastor falou a respeito de irmãos, ele se compadeceu que eram os irmãos dele que estavam passando por dificuldades, por problemas ali naquela terra ali, estava numa situação de miséria, de desprezo, e estava naquela situação, a Jerusalém foi sempre uma cidade respeitada, como uma cidade forte, uma cidade que era difícil o inimigo entrar, mas
Quando ele recebeu aquela notícia ali, ele viu que Jerusalém estava toda destruída, as portas ali todas estragadas ali. Então Jerusalém, o que significava aquelas portas? Era fortaleza. Eles não tinham mais aquela fortaleza. Jerusalém estava praticamente acabada. Mas ali diz a palavra do Senhor que Neemias ele se compadeceu. Neemias ele se colocou na brecha pelos irmãos ali. Porque ele diz a palavra do Senhor que ele foi orar e jejuar quando ele recebeu a notícia. Os meus irmãos estão passando por lutas, por dificuldades, por problemas. E aí ele foi buscar o Senhor em oração e em jejum. Mas, analisando que o homem copeiro do rei estava em outro lado, em outro lugar. Neemias ele não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha poderes para fazer alguma coisa para aquele povo. Ele era exilado. Se a gente analisar essa situação de Neemias aqui, era impossível acontecer algo. Mas, através da oração, através do jejum, através da posição de Neemias ali, o Senhor ele começou a responder ali. E o interessante é que ele ouviu o Senhor, ele ouviu e sentiu as dores do seu povo, ele ouviu e sentiu aquilo ali. Ele sentiu que o seu povo estava perecendo ali, estava morrendo, e ele tomou uma posição. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se colocar na brecha, interceder. E o interessante, irmãos, que o Senhor ele falou grandemente comigo, foi que ele pediu perdão pelos pecados do seu povo, pediu perdão pelos pecados da sua família, ele pediu perdão porque eles desobedeceram a voz do Senhor. E muitas das vezes, não sei se você já foi em outras igrejas, as pessoas não têm esse costume de pedir perdão pelos seus pecados, ou pedir perdão. Eu vejo muitas pessoas quando entram em oração, e eu lembro que se a gente lê a palavra, Daniel, quando ele foi ali orar, ele pediu perdão pelos pecados do seu povo também. Se a gente lembrar de Jó também, Jó ele pedia perdão, mas pastor, quem erra são eles que são falhos, e eu tenho que pedir perdão para eles. Você ama, você se compadece deles. Vocês sabem que eles estão no erro, no pecado, pede perdão por eles. Lembra de Jesus Cristo quando estava naquela cruz ali? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ali, Neemias ele se colocou na brecha ali, ele foi um grande intercessor para aquele povo. Era um copeiro. Mas ele entendeu que ele precisava fazer um algo. Já foi falado nessa noite, muitas das vezes a gente não quer fazer nada, a gente só quer ir para o culto. Eu já estou fazendo mais do que obrigação, eu já trabalhei o dia inteiro hoje, eu estou fazendo mais do que obrigação de ir para o culto hoje. Eu vou ficar aquelas 2 horinhas sentados ali, louvando, ouvindo a palavra. Eu já fiz mais do que obrigação e agora eu vou para minha casa, eu faço a minha oração, peço para o Senhor, entrego para o Senhor os meus problemas, as minhas lutas. Vou pedir para Ele, ele tem que resolver, e eu volto para casa. Mas, irmãos, o Senhor ele te chamou para algo muito grande. Ele te chamou para algo muito grande. Neemias ele se compadeceu do povo que estava lá. Eram irmãos dele, eram amigos dele, talvez parentes deles que ficou lá. Ele se colocou na brecha em oração e jejum. Pediu perdão pelos pecados do seu povo. Pediu perdão pelos pecados porque ele também estava no meio. Porque ele não era santo, ele não era... Mas ele reconheceu. O segredo é reconhecermos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Pedimos perdão, assim como já foi falado no início do culto. O Senhor nos perdoa, mas agora eu não vou fazer mais a coisa errada, e agora eu vou fazer a sua vontade, o seu querer. Neemias ele entendeu, ele se colocou na brecha. E aí de repente ele
Na oração ali ele vai conversar com o Senhor. Ele vai conversar com Deus. E ele fala para Deus assim que estava tudo destruído, mas tinha uma promessa de Deus sobre aquele povo. Tinha uma promessa de Deus sobre eles. Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas a sua palavra diz que quando nós realmente se convertermos, que realmente nós se arrependermos, realmente nós te buscarmos, o Senhor vai restaurar tudo, o Senhor vai mudar tudo, o Senhor vai unir o seu povo novamente. Ele trouxe a Deus a lembrança que Deus já tinha prometido lá atrás. E quando Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Não estava se cumprindo naquela hora, sabe por quê? Por causa do erro do povo. Mas ali Neemias entendeu, ele foi se colocar na brecha, ele foi buscar. É por isso que a gente sempre fala, irmãos, a oração e o jejum tem muito poder. Muitas das vezes a gente não quer orar, muitas das vezes a gente não quer jejuar, a gente não quer mais. Neemias, ele entendeu, irmãos. A gente pode analisar a história e falar assim, mas quem era ele para fazer tudo isso? Ele era o escolhido, ele foi chamado para aquilo ali. Deus escolheu ele. E se a gente analisar ali, em Jerusalém, tinha pessoas mais capazes ali. Diz a palavra do Senhor que lá em Jerusalém tinha sacerdotes, tinha homens magistrados, tinha pessoas lá dentro, lá daquela cidade, mas não quis entrar na brecha, não quis fazer. Estava ali acomodado com a situação. E muitas das vezes o que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa, irmão. Muitas das vezes os cristãos estão da mesma maneira. Nós nos acomodamos com a situação. A gente vê o nosso lar, a nossa casa, a nossa família toda destruída. E a gente fala assim, pelo menos eles estão vivos. Pelo menos o Senhor tem livrado da morte. O Senhor tem curado, o Senhor está cuidando. Muitas das vezes isso é uma conduta nossa, irmãos. A gente não entra na brecha, a gente não guerreia por eles, a gente não busca por eles. Nós temos que fazer a nossa parte perante o Senhor. Mas quem sou eu, pastor? Eu sou incapaz, eu não tenho estudo, eu não sou ungido. Irmãos, você é um escolhido, você é um escolhido. O Senhor te chamou com algo grande. Não importa cargo, não importa patente, não importa. O que importa é aquele que entra na brecha, aquele que realmente entende. Eu fui escolhido para pregar as boas novas, eu fui escolhido para ganhar almas, eu fui escolhido, eu fui chamado. Foi Ele quem me escolheu, não foi o homem. Independente do que as pessoas estão falando, se tem pessoas mais capazes do que eu nesse lugar, ou mais capazes do que eu no meu trabalho, independente do que eles estão falando, eu fui escolhido para transformar, para mudar a história. Você é escolhido, irmão, você é uma escolhida. Neemias, ele entendeu que ele precisava fazer aquilo ali, porque já que ninguém queria fazer, ele se colocou. É a mesma coisa, irmãos. Já que ninguém quer fazer, faça você. Mas pastor, é muito pesado, é muito difícil. Faça você. Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te sustentar. Deus, ele vai te colocar para você fazer. Não vai ser tão pesado, porque é Ele que vai segurar o seu fardo. Se é para fazer, faça, irmãos. Não fique esperando. Não fique esperando pelos outros. Se a gente analisar mais para frente, no versículo de número 13, aqui já vai falar o que? Neemias, ele foi conversar com o rei, ele orou, ele buscou, falou com o rei, pediu para o rei deu carta, o rei deu autoridade para ele ir, ainda deu cartas para ele passar numa terra ali, catar as madeiras para restaurar as portas ali. E aqui no versículo 13, a gente, do capítulo 2, a gente já vai estar lendo o que ele vai falar aqui. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: ele já estava lá, e de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo,
E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Amém? Ele foi lá, olhou como que estava a situação, ele não declarou para ninguém. Tinha pessoas melhores do que ele ali, aos olhos humanos. Tinha magistrados, tinha sacerdotes, tinha pessoas ali capacitadas. Mas aquelas pessoas estavam ali, mas estavam acomodadas com a situação. O Senhor, Ele fala para mim e para você, Deus, Ele é Deus de novidade. Não é para nós ficarmos acomodados. Todas as vezes a gente se acomoda com tudo, irmãos. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom dessa maneira, tá bom desse jeito. Não, irmãos. Deus, Ele quer transformar. Deus, Ele quer mudar a história. Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer operar sinais e maravilhas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Neemias, ele precisou sair de lá. Para quê? Para colocar uma injeção de ânimo naquele povo. Pessoal, os muros estão dessa maneira. Está tudo destruído. Mas só que tem uma coisa, eu falei com Deus em oração. Eu busquei a Deus. E Deus, Ele falou que nós iríamos restaurar. Nós iríamos mudar a história desse lugar. Nós iríamos transformar isso daqui. Deus ainda se compadece do seu povo. Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz sinais e maravilhas, irmãos. Mas é necessário nós acreditarmos. É necessário nós confiarmos. É necessário nós perseverarmos, assim como já foi falado. É necessário nós irmos até o fim. Como que eu vou chegar até o fim se eu estou estagnado, se eu estou parado? Se eu estou prostrado diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma situação? Muitas das vezes acontece o quê? Ah, eu vou ficar parado. Porque já que não acontece, Deus sabe de todas as coisas, o tempo dele vai fazer. Irmãos, Ele é poderoso para fazer no tempo dele. Mas se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não fazermos a nossa parte, irmãos, como que o Senhor Ele vai fazer a dele? A gente busca pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Mas é para buscarmos, irmãos, a cada dia se colocar na brecha. A cada dia, irmãos, é orar. Por mais que a gente olhe a situação daquelas pessoas, mas olha, quanto mais eu oro, pastor, mais eles estão fazendo coisa errada, mais eles estão no pecado, mais eles estão se atolando. Irmãos, continua, persevera, sabe por quê? Porque há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual, porque o inimigo sabe que vai chegar uma hora que ele vai perder, e aquelas pessoas elas vão ser transformadas, elas vão ser restauradas, elas vão se converter, elas vão ser mudadas através do poder da sua oração, através do poder do seu posicionamento. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui nessa noite, porque alguém tomou uma posição, alguém orou por mim, alguém orou por você, para nós estarmos aqui nessa noite. Alguém se colocou na brecha, alguém orou na madrugada, alguém pagou um preço por mim, por você. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas agora é o nosso tempo de fazermos pelos outros, irmãos. Hoje o mundo está aí fora, é cada um por si, irmãos. É cada um por si, cada um, você vai no trabalho, um quer comer o outro, um quer ganhar a patente do outro, ser o cargo do outro, não estão nem com nada mais. Você vai nos lugares, as pessoas estão brigando, porque querem mais, só querem para eles. Hoje você vê, infelizmente, o que está acontecendo.
A respeito de herança, o pai e a mãe morrem, os filhos vão lá, já briga pela casa, pelo terreno, já quer vender e tudo, é cada um por si. Mas não nos ensinou, Jesus Cristo não nos ensinou nada disso, irmãos. É a gente se compadecer pelo outro, é a gente buscar pelo outro, é a gente orar pelo outro, a gente pagar um preço pelo outro. Jesus Cristo ele nos ensinou isso. E quando eu estou fazendo isso, irmãos, automaticamente Ele já está cuidando de mim. Automaticamente Ele já está fazendo, Ele já está operando milagres, Ele já está cuidando da minha saúde, Ele já está cuidando de mim. Quando eu estou fazendo pelos outros, o Evangelho de Cristo é isso. Lembra quando a gente lê a passagem, é tão maravilhoso quando a gente lê a passagem, quando Jesus ele fala, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, ele não estava nem preocupado. Hoje as pessoas estão preocupadas com casa, carro, ele não estava nem preocupado onde ele iria dormir, porque ele sabia que Deus cuidava dele. Ele estava preocupado com as almas, ele estava preocupado para pregar as boas novas, ele estava preocupado para pregar a palavra da vida eterna. Te faço uma pergunta nessa noite. Hoje, se você perder alguém da sua família, pastor, isso é muito forte, mas o Senhor está falando. Aquela pessoa, ela já foi salva, ela já aceitou Jesus, ela já desceu as águas do batismo, ela já se reconciliou com o Senhor, ela já se arrependeu dos seus maus caminhos, ela já escreveu, ela já colocou o nome dela no livro da vida. Ah, pastor, é complicado responder isso. Eu tenho que lutar por isso, irmãos. Você tem que lutar por isso. Você tem que lutar por eles. Você tem que lutar. Mas eu já falei, pastor, ele não é de falar, é de se posicionar. É de se posicionar, irmãos. Deus te chamou para interceder por essas vidas. Deus te chamou para buscar por essas vidas. Por mais que o mundo fala não tem jeito sim, irmãos. Tem jeito sim. Haverá impossível para Deus? Não há impossível para Deus. As pessoas podiam olhar para Neemias e falar assim, quem é você para querer transformar a cidade? Lá a cidade já está em ruínas, as muralhas já estão em ruínas, os portões já não tem mais jeito, o povo está com o próprio, o povo está numa miséria, não tem mais jeito. Mas ele se colocou na brecha, ele se posicionou. E através da vida de Neemias, ele foi, e aquelas muralhas foram restauradas, aquela cidade foi restaurada. E ali, irmãos, voltou Deus a reinar ali naquele lugar. O povo estava totalmente fora dos caminhos do Senhor. E aí a palavra do Senhor começou a ser ministrada novamente ali pelo sacerdote. E aí o povo começou a buscar o Senhor. É a mesma coisa para mim e para você. Muitas das vezes a gente fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente fala com tanta, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que eu estou fazendo para mim e para minha casa? O que eu estou fazendo? Estou julgando, apontando? Não, irmãos. Esse é o tempo de a gente se posicionar. Porque, assim como já foi falado, já estamos prestes ao fim dessa era. Ao fim. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos lutando pela nossa vida eterna. Mas vamos lutar pela vida eterna do seu próximo também. Vamos lutar pela vida eterna das outras pessoas também. Porque a gente tem que entender isso, irmãos. O Evangelho de Cristo é isso. Não é por mim, é pelos outros. Não é por você, é pelos outros. É pelos outros, irmãos. Jesus te escolheu para isso. Para você começar a buscar, para você começar a orar, para você começar a guerrear. Aí você vai ver que aquela pessoa vai ser liberta das drogas, aquela pessoa vai ser liberta do álcool, aquela pessoa vai ser liberta, vai ser transformada, aquele coração de pedra vai ter um coração de carne, aquela pessoa que era
O pastor Leandro trouxe o testemunho dele, irmãos. Para Deus não é nada impossível, irmãos. Basta nós acreditarmos. Basta nós nos colocarmos na posição. Muitas das vezes a pessoa só pensa assim, né? Pastor? Nosso celular é assim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, faz isso, pastor, aquilo. Daí quando a pessoa recebe as bênçãos, esquece. Não que, às vezes esquece de Deus, esquece até de voltar para testemunhar. Não, mas o Senhor Ele te chamou para fazer algo diferente. O Senhor Ele te chamou para ganhar multidões. Tem pessoas aqui nesse lugar que é para ganhar multidões, irmãos. Mas se coloca na posição. Mas quem sou eu? Medite nessa passagem aí quando você chega na sua casa. Quem era Neemias? Ele era copeiro do rei. Estava lá exilado, estava lá preso lá. Mas Neemias se colocou na brecha. E muitas das vezes a gente fala assim, mas a nossa oração, pastor, não tem efeito, não vai converter, não vai amolecer aquele coração. Irmãos, volta lá em Neemias capítulo de número 1, no versículo de número 11, diz assim, ó o que ele fala: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém? Ele estava fazendo uma oração: dai graça ao teu servo. Sabe por quê? Porque ele iria ter que conversar com o rei. Ele iria ter que pedir para o rei. Foi quebrando o coração desse homem. Porque quando eu chegar lá, que ele venha a entender. É tão maravilhoso isso, irmãos. A oração é poderosa, irmãos. E muitas das vezes a gente não quer orar. Eu sei que muitas das vezes quando a gente começa a orar, dá sono. Eu tenho que lutar contra o meu sono. Sabe por quê, irmãos? Que é uma guerra espiritual. É uma guerra. Eu tenho que lutar contra isso. Neemias, ele orou. Ele já orou assim, naquela: Senhor, desde já, o coração desse homem, porque eu vou ter que fazer. Ele teria que se apresentar diante do rei. Ele teria que falar para o rei: ó, eu preciso sair daqui. Eu preciso dar um tempo aqui, ó, desse reinado aqui, porque eu preciso arrumar a casa lá. Eu preciso arrumar a minha cidade. E é tão bonito, depois a gente lendo, que quando Neemias ele entra na presença do rei ali, o rei ele olha para Neemias e vê que Neemias estava com um semblante triste. Ele percebe, fala: poxa, mas você nunca entrou diante da minha presença com este semblante triste. Você nunca entrou. E aí ele se expressou, ele falou: sabe por que eu estou triste? Porque fiquei sabendo que a terra onde foi sepultados os meus pais está em grandes ruínas, o povo lá está perecendo, as muralhas estão todas destruídas, as portas estão todas estragadas, mas eu preciso fazer alguma coisa. Olha a autoridade que ele teve para falar com aquele rei. Mas porque ele orou antes, irmãos. Ele já tinha certeza que o coração do rei já estava quebrantado, porque ele já tinha certeza que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Você tem que ter essa certeza no seu coração, irmãos. Quando você ora, muitas das vezes você ora e fala assim: eu orei. Não, eu orei e vai acontecer milagres. Você não louvou aqui: eu orei e o Senhor vai converter. Eu orei e ele vai ser liberto. Eu orei e ele vai ser transformado. Eu orei e aquele coração de pedra vai virar um coração. Você tem que ter essa certeza, irmãos. Neemias ali, ele já foi com essa certeza. Ele já declarou tudo: eu preciso. Aí ele já foi mais ousado. Ó, rei, em seguida, aí o rei falou assim: tá bom, mas quanto tempo? Vai ter um certo tempo que eu vou ter que ir para lá, porque vai ser grande a peleja lá. Mas eu preciso também, sabe do que, rei? O Senhor me dá cartas,
porque para passar, né, por outras cidades precisava da carta do rei. E também, rei, eu preciso de uma carta para você, porque tem uma cidade lá que tem árvores, eles podem cortar aquelas árvores para a gente levar para a nossa cidade para fazer os portões da nossa cidade. E o rei deu tudo na mão de Neemias. Deu tudo, ó, as cartas, está tudo assinado, pode ir. É maravilhoso essa história. Eu amo essa história, irmãos. Eu amo porque esse homem, ele entendeu, irmãos. E o Evangelho de Cristo é a mesma coisa para quem entende, irmãos. Quem entende. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ei, você faz parte desses poucos escolhidos. Tenta, busca. Se hoje você não está compreendendo, Senhor, me mostra, me ensina. Eu quero. Hoje eu vejo as pessoas querendo aprender com tantas coisas. Eu quero aprender com coach, eu quero aprender com... Hoje como é que fala, pastor? Hoje a pessoa que é sábia, eu esqueci o nome dele. Hoje as pessoas buscam, não é? O Tiago fala que ele tem uma autoridade. As pessoas buscam tantas coisas, mas não busca ter a presença, não busca ter um relacionamento. O seu maior relacionamento com Deus é a oração. É você se prostrar, você conversar com Ele, você falar com Ele. Senhor, eu errei nessa noite, esse dia eu pequei, eu falhei, me perdoa, mas me ajuda a não fazer mais isso, me ajuda a não fazer mais aquilo, me ajuda a me colocar na posição novamente, me ajuda, Senhor. A minha força vem do Senhor, a sua força vem do Senhor. Que nós possamos nessa noite sair daqui regozijando, crendo que o Senhor Ele é poderoso para fazer, independente, todas as vezes a gente vem para a igreja, a gente fala assim, tem pessoas mais capacitadas do que eu, tem pessoas mais... Não, irmãos, você é um escolhido, você é uma escolhida, você é filho, já foi falado nessa noite, você é filha. O Senhor Ele te escolheu, o Senhor Ele te chamou para fazer uma grande obra. A grande obra começa na minha casa. A grande obra começa na sua casa. Vamos entender isso na noite de hoje, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. Aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda, ou os que já voltaram para trás, se desviaram por alguma coisa, por alguma palavra, por alguém, e não entenderam, o Senhor Ele vai trazer de volta, o Senhor Ele vai colocar na posição, mas nós temos que guerrear, buscar, lutar por eles também, em oração, em jejum, irmãos. Pedir para que o Senhor venha quebrantar no coração dele, pedir para que o Senhor venha quebrantar, abrir a mente, abrir o entendimento, porque a palavra ela nos fala que aquele povo que está lá fora, eles estão cegos. Nós éramos cegos também. Hoje nós enxergamos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é em você, o Espírito Santo de Deus é na minha vida. Outrora nós estávamos lá fora e a gente falava, esses crentes é tudo doido. Eles estão lá. Tantas vezes o crente está desempregado, muitas vezes o crente está numa prova, numa luta, mas está lá adorando a Deus, está lá feliz, sabe por quê? Porque ele sabe, meu Deus, a qual ele serve. E a gente era cego, hoje não. Hoje nós temos a visão. Hoje nós enxergamos que o Senhor Ele é poderoso. Hoje a gente olha para trás e fala assim, eu fiz tudo isso. Eu era isso. Irmãos, você era isso. Mas o Senhor te escolheu daquela maneira e hoje Ele te transformou, hoje Ele mudou a história. Hoje Ele te fez uma nova criatura. Para você andar de vitória em vitória. É andar de vitória em vitória e não parar diante da situação.
Neemias, ele podia estar acomodado ali, o problema está lá na outra cidade, não está aqui. Eu já sou aqui, eu estou copeiro do rei. Eu faço a minha obrigação perante o rei, depois eu tenho minha cama para dormir, tenho meu espaço, eu me alimento e o problema é deles. É que eu vejo muitas vezes o crente falando isso, irmãos. Ah, já lavei as minhas mãos, pastor, entreguei nas mãos de Deus, o problema é dele. Não, irmãos. Se eu quero que aquela pessoa seja transformada, seja curada, seja liberta, eu tenho que guerrear, eu tenho que buscar, eu tenho que me colocar. Deus te chamou para ser intercessor por essas vidas, para buscar por essas vidas. Comece a entender na noite de hoje, irmãos. Não lave as mãos assim como fez lá, lave as mãos. Não, irmãos, não lave as mãos não. Entra na brecha, busca. E você vai ver que Deus ele vai dar vitória. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria que a minha família estivesse toda aqui. Queria que as minhas irmãs, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, a gente queria que todo mundo estivesse aqui, na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, mas o que eu estou fazendo para que eles venham? O que eu estou fazendo para que eles sejam restaurados, que eles sejam transformados? Hoje eles podem estar que nem nessa situação ali, aquela cidade de Jerusalém, toda destruída, todo mundo olhava e não dava nada. Aquela cidade lá, ela não vai se erguer mais. Aquela cidade lá, está toda destruída. Aquela cidade lá, Deus esqueceu, Deus abandonou, né, irmãos? Deus tinha promessas sobre Jerusalém. Deus tem promessas sobre os seus, sabia? Deus falou que ele vai ser homem de Deus, Deus falou que ele vai ser um pastor, um pregador, Deus falou, vai cumprir, mas ei, eu preciso fazer a minha parte, porque é uma guerra, uma batalha espiritual. O inimigo está querendo ceifar essa vida lá fora, está querendo ceifar antes de ele se converter. É uma guerra, irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando aquela pessoa se levantar, vai ganhar vidas, vai ganhar almas, ela vai entender. Você vai falar assim, mas eu nem imaginava, é que nem minha esposa falou assim, eu nem imaginava, era só para parar de beber, o que você foi fazer? Eu também nem imaginava que eu estaria aqui. Eu não imaginava, mas o Senhor tinha um plano. É a mesma coisa para mim e para você. Para sua casa, para sua família, para sua parentela, para os seus amigos. É a mesma coisa, irmãos. Deus tem um plano para aquelas vidas também. O mundo pode olhar e falar assim, não tem mais jeito, aquela cidade não vai se levantar, está toda destruída. O mundo pode olhar e falar assim, ó, não tem mais jeito, ó, se afundou nas drogas, se afundou na bebida, não quer saber de mais nada, se afundou, está depressiva. Não, irmãos, eu tenho que se colocar na brecha que nem Neemias. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer e restaurar e transformar. Creia nessa palavra na noite de hoje, irmãos. Eu anoto um monte de coisa, mas quando chega aqui, Deus me muda tudo. Eu não... Só anotei aqui no Evangelho de Lucas, já está encerrando. Capítulo de número 15. Aqui vai falar a respeito da parábola do filho pródigo, irmãos. E fala que um certo homem tinha 2 filhos, versículo de número 11.
E o versículo 12 diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-los, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Amém? Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? O Senhor, Ele trouxe para mim nessa noite, e para você. Tem pessoas na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa amizade, que se foram, mas eles vão voltar. Eles vão voltar. Eles vão reconhecer a situação. Eles vão reconhecer o que eles estão passando lá fora. Nosso papel é orar por eles, é interceder por eles. Por mais que você veja eles naquela situação, vai chegar o tempo. Eles vão lembrar da casa do Pai. Eles vão voltar. Tem pessoas nessa noite que você conhece. O Senhor, Ele trouxe. Você conhece. Mas fique em paz. Ele vai lembrar que quando ele estava na casa do Pai, ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo. Hoje, ele está aí, igual o filho pródigo. Mas, a hora que o filho falou: não tem mais jeito, perdi tudo. Aí ele volta. E aí o Senhor lhe restitui, dá o melhor anel, troca as sandálias. É um filho amado. Fique em paz, irmãos. Deus, Ele vai operar. Deus, Ele vai fazer. O nosso papel é continuarmos acreditando, confiando, perseverando, assim como Deus usou a vida do pastor Leandro, até o fim. Muitas das vezes você está desfalecendo, falando que não tem jeito. Eu já fiz de tudo, pastor. Não, você não fez de tudo, não. Deus te deu uma nova estratégia hoje. Ora, jejua, guerreiro, e Deus vai fazer. Deus vai trazer de volta, porque é filho, é filha. Aí você se levanta nessa noite, desde já, apresenta essa vida em oração. Eu não sei quem é, mas apresenta essa vida em oração. Assim como Neemias orou: Senhor, quebranta o coração desse homem. Senhor, quebranta o coração dessa mulher. A oração tem poder, irmãos. Ore com fé, sem duvidar. Mas o pastor vai esperar acontecer tudo, perder tudo? Não sei. Deus, Ele sabe. Deus, Ele tem promessas ainda. Se Ele prometeu, vai cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Independente do que está acontecendo, independente de qual a situação que ele está ou que ela está. Mas se Deus prometeu, vai cumprir. Vai trazer de volta. É filho, é filha. Tem planos, tem projetos que Ele escolheu. Então nessa noite, desde já, começa a orar por ele. Começa a orar por ela. Toma esse tempo nessa noite.
Ore com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Pai, nessa noite eu te dou graças pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite eis aí a Tua igreja orando, buscando, intercedendo, Senhor, sobre esta vida, Pai. Essa vida a qual o inimigo disse que não tem mais jeito, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que é dele, que ele venceu, mas nessa noite, Senhor, é filho seu, Pai. Vai de encontro, quebrando o coração deste homem, quebrando o coração dessa mulher, quebrando o coração dessa jovem, quebrando o coração desse jovem, Pai. Que ele possa, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, lembrar, Pai, voltar à casa do Pai, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. O Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Desde já te pedimos, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Diz a sua palavra que a oração do justo tem muito em seus efeitos, ó Pai. Então, nesta noite te apresentamos essas vidas diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro onde eles estiverem, Senhor. Pode ser num bar, pode ser numa biqueira, Senhor. Pode ser numa situação deplorável, Senhor, numa situação de ruína, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Mas Tu és Deus fiel, Senhor. Tu és um Deus que liberta, Senhor. Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que salva, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que eles possam, Senhor amado, nesta noite ser tocados, Senhor, pelo poder da oração dos Teus servos que há neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o Seu querer. Cumpra a Sua vontade na noite de hoje, Pai. Desde já eu te agradeço por esse mover, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar ministrando a Sua palavra, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu te agradeço que o Senhor venha cumprir o Seu querer, a Sua vontade, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. E as palmas louvam o Senhor, amém? Pastor Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Recebemos? Amém. Eu já sabia, temos tarefa para hoje à noite, hein? Aleluia, né? Antes de dormir, jantar e tomar o leite, é? Não é isso, é orar, né? Aleluia. Em casa, assim, antes de dormir, leite. Pera, segura aí, né? Assim, lá em casa é hábito, né? Falei, não, vou parar, vamos cortar aos poucos e tem outras coisas melhores para fazer, né? Antes de deitar. Amém? Então, é maravilhoso quando o Senhor ele nos fala isso. E eu vou falar por experiência, irmãos. Se nós praticarmos isso, cada dia, Deus vai colocar em nossas mãos algo novo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é por isso mesmo. Para Jesus foi fácil fazer o que Ele fez pelas nossas vidas? Não, Ele fez por obediência. Imagina, se nós só, o fato da gente, sei lá, pega uma agulha, fura o dedo, a gente já fica reclamando, né? Ainda passa o dia inteiro, não pode nem encostar que dói. Imagina ter um cravo, que é mais ou menos nessa espessura assim, ó. Ou melhor, um prego, né? Um cravado na mão, e aquilo ali numa estaca. E ele pendurado dentro de uma estaca. E ali ficou ainda por algum tempo. Tudo por quê? Por amor às nossas vidas. Só por isso. Isso é maravilhoso, né? Então por isso que ele fala, a essência do amor é essa. Se nós entendermos o que é essa intercessão, ou que aquilo que foi ministrado pelo pastor Laércio, nós vamos começar a entender o que é esse amor. Porque quando nós nos colocamos na brecha pelo outro, nós começamos a compreender o que é esse amor. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor e orar já por esse espírito de geração. Eu também peço para os irmãos estarem intercedendo e orando pela vida da pastora Branca, pela vida da irmã Sônia e pela vida do Alessandro, tá? A irmã Sônia já faz uma semana que ela pegou uma gripe muito forte e todos já sabem, ela é uma senhora de 77 anos, né? Mas ela veio aqui ontem, ela ainda continua não tão boa, mas já está melhor. O filho dela também. E a pastora Branca ontem, na terça já estava com alguns sintomas, mas ontem se agravou um pouquinho mais, né, esse resfriado que ela pegou. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor é Deus que cura.
Temos que passar, mas eu creio que Deus é Deus que cura. E se você tiver alguém agora que de repente está passando por algum processo de enfermidade, ou passando, sei lá, por algum processo, apresenta agora em oração também, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e da maneira que o Senhor está fazendo. Primeiramente apresentamos todos estes teus filhos e filhas que estão aqui, Senhor, passando por algum processo de enfermidade, tanto aqueles que estão escritos neste caderno, como, Pai, os teus filhos que nós estamos orando. Apresento a vida, Senhor, da pastora Branca, apresento a vida da irmã Sônia, do Alessandro, apresento a vida, Senhor, do José Porfírio, apresento a vida, Senhor querido, das pessoas que chegaram aqui até nós, para poder, Senhor, dizer que não estavam bem, ou por algum motivo não conseguiam estar aqui, Senhor, que por causa até mesmo do Covid, a sua saúde tinha sido abalada, Senhor. Apresentamos eles também, apresentamos, Pai, a dona Corina e o Senhor José nas tuas mãos. Pai, que em nome de Jesus, que o seu querer seja manifesto, a sua glória seja, Senhor, sobre a vida deles. Profetizamos que em nome de Jesus, que o Senhor é Deus que tudo faz, e que ali, Senhor querido, na cruz do Calvário, o Senhor levou sobre si todas estas enfermidades, Pai. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, a sua cura, nós profetizamos a sua restauração, nós profetizamos o seu renovo. Aqueles que por algum momento ou por algum motivo estão, Senhor, também, Pai, com suas mentes confusas, ou até mesmo estão vivendo, Pai, o processo do luto, ou até mesmo, Pai, um processo de opressão ou depressão, Pai, em nome de Jesus, vá, Senhor, aonde eles estiverem e ministra sobre, Pai, a mente e as emoções de cada um deles. Nós profetizamos a restauração plena e agora, Pai, um despertar diante destes acontecimentos em nome de Jesus. Que seja o seu querer manifesta a sua glória presente. Também apresentamos ao Senhor todas estas famílias, estas vidas que estão passando por processos, Senhor querido, que todo espírito familiar seja acorrentado, repreendido e expulso em nome de Jesus. Que todo tipo de briga, situação, condição, ou até mesmo, Pai, aquilo que este espírito de divisão tem tentado lançar sobre estas famílias, está agora acorrentado, repreendido e expulso em nome de Jesus. Cancelamos e anulamos toda ação do inimigo, Pai, sobre estas famílias e sobre as famílias daqueles que estão aqui presentes e daqueles que nos ouvem, Senhor querido, de um modo virtual, Senhor. Que em nome de Jesus, que a sua presença seja manifesta e todos aqueles, ó Senhor, que creem, Pai, vão viver este tempo, Senhor, aonde o milagre, a graça, o sinal, a maravilha, Senhor, eles vão se manifestar, Pai, e o seu nome será glorificado em cada momento. Somos gratos a Ti, Pai, e nós cremos, Senhor, também que todos estes processos que estão ali na justiça serão respondidos, Pai, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que cada processo, Senhor, independente do que for, a causa que for ou para que for, que o Senhor movimente, Senhor querido, estes processos e que esta causa seja julgada por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Também oramos por esses propósitos de oração, Senhor, consagramos todos diante do seu altar, para que no seu tempo e no seu momento, Senhor, o Senhor cumpra conforme o desígnio que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Consagramos todos estes dízimos, ofertas, todas estas primícias, todas estas sementes que foram depositadas diante do seu altar. Pai, em nome de Jesus, aquele que deu com coração voluntário, Senhor, ele compreende o que é esta semente. Ele entende o que é viver, Senhor querido, na profundidade, na largura, no comprimento e na altura daquilo que o Senhor preparou. Então, Pai, que o Senhor multiplique a 30, 60 e 100 vezes mais, Senhor querido, esta semente em nome de Jesus. E dá semente, Pai, para aquele que semeia, para que, Senhor querido, não, Pai, jamais falte, Senhor, em sua casa e em tudo aquilo que ele for fazer. Consagrado está, Senhor, tudo, Pai, para louvor da sua glória, para que haja, Senhor querido, não só, Senhor, o respaldo para aqueles que necessitam, mas também para aqueles, ó Senhor querido, que estão, Senhor, Pai, hoje necessitados diante da sua face. Então, em nome de Jesus, Pai, consagramos para uso exclusivo na sua casa, na sua
sua obra e para que haja, Senhor, a edificação dos lares e dos lugares, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Que, ó Pai, o Senhor despeça, Senhor, cada um dos teus filhos debaixo da sua bênção. Que aqueles que estão presentes e aqueles que estão virtualmente, Senhor, nos ouvindo, estejam, Senhor querido, sendo, Pai, preparados para receber a porção que o Senhor tem liberado para a vida de cada um deles. Que os batedores estejam agora, Senhor, cuidando do retorno, Senhor, para eles, para os seus lares, para uma noite de sono tranquila e debaixo da sua bênção. Usa-os, Pai, da maneira que o Senhor quiser. Usa-os, Pai, do modo que o Senhor quiser e leva-os em segurança para os seus lares. Cuida de cada automóvel, de cada meio de locomoção, e aqueles que vão a pé, leve-os em segurança, Pai, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em cada momento. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, domingo nós temos o nosso culto e depois gostaria de conversar com os irmãos. Vocês podem até estar falando, mas agora, sim, agora. Nós estávamos conversando com alguns irmãos, nós já temos que preparar a nossa Páscoa, né? Você vai falar, praticamente nós temos 30 dias. Já. Então, depois no domingo nós queríamos sentar com os irmãos e conversar sobre isso. O que nós vamos fazer? A gente estava querendo fazer até pensar numa peça, ou até mesmo fazer algum tipo de representação. Por quê? Qual a importância da Páscoa? A importância da Páscoa é realmente lembrar daquilo que aconteceu com o povo de Deus e daquilo que aconteceu conosco. Então, assim, nós somos libertos de um Egito, ou seja, nós somos libertos de um lugar de escravidão, para hoje nós estarmos num lugar em liberdade. Mas para que haja esse lugar de liberdade, nós sabemos que nós tínhamos que passar primeiramente pela provação do deserto, ou seja, pela limpeza, para depois nós entrarmos na terra prometida. Então o Senhor, Ele quer nos levar a isso e levar a esse entendimento. Amém? Então, domingo, em nome de Jesus, vamos sentar rapidamente, a gente conversa sobre algo. Nós já estamos pensando sobre algo e a gente direciona para estar falando com os irmãos. Amém? Tá? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos dizem amém. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.